Queridos irmãos, graça e paz, saudações fraternas, saudações de irmão, né? Nós estamos mais uma vez juntos para buscarmos a Deus nesta terça-feira, na semana em que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, se prepara para dar os primeiros passos visando o retorno às atividades presenciais ali, no espaço que nós chamamos de igreja, não é? Nós, irmãos, estamos fazendo isso com muito cuidado, debaixo de oração, como já foi dito pelo nosso irmão presbítero Danilo ao final do culto de domingo, e estamos fazendo na certeza de que esse retorno ele é algo necessário para a vida da igreja, desde que estejamos cercados de todos os cuidados, né? Estamos buscando isso, estamos primando por isso. Esse retorno, eu creio, é muito necessário. E, irmãos, nós vamos hoje ler a palavra, nós vamos orar, mas também queremos cantar, né? Como sempre estamos fazendo. Eu gostaria então de pedir que você cantasse comigo um cântico antigo. Olha, esse eu garimpei. Mas é um hino, um cântico maravilhoso que fala da paz que já invade o nosso coração, o amor do Senhor que só nos faz agradecer. Certamente você tem no seu coração incertezas, inseguranças, dúvidas, problemas que estão cercando, quem sabe aqueles problemas teimosos, né, que teimam em nos tirar a paz. Por outro lado, o cristão, como falamos há tempos atrás também, há alguns meses, o cristão é o único ser deste mundo que é capaz de estar confuso e em paz ao mesmo tempo. Então vamos celebrar a paz do Senhor, tal é a paz que já me invade o coração. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glória para sempre canto, glória para sempre, sempre, glória a ti, Senhor. Glória para sempre canto, glória para sempre, sempre, glória a ti, Senhor. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glória para sempre canto, glória para sempre, sempre, glória a ti, Senhor. Glória para sempre canto, glória para sempre, sempre, glória a ti, Senhor. Amém. Nesse espírito, né? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos com alegria num mundo de tantas incertezas, num mundo que, humanamente falando, nos deprime. Mas, ó Deus, te buscamos com alegria porque temos da sua paz em todo o tempo. Obrigado a Deus porque as verdades que cantamos não são verdades soltas ao vento, sem reflexo no dia a dia, no nosso cotidiano. Ao contrário,
são verdades estabelecidas pelo Senhor e a cada dia confirmadas por tua graça em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós somos tão pequenos, sem ti nós não podemos fazer nada, mas o Senhor tem estendido a sua mão sobre nós e podemos provar da tua graça e do teu amor. Agora, Deus, quando vamos abrir a tua palavra, te pedimos desta mesma graça, que o Senhor, ó Deus, abra o nosso coração, nos ensine, nos fortaleça na tua palavra para enfrentarmos o dia mau. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 1. Primeiro livro dos Reis. Hoje o nosso tema é a depressão de Elias, do profeta Elias, citado aqui no livro dos Reis. Então abra lá. Aliás, deixa aberta nesse texto a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós leremos oportunamente aqui no decorrer do estudo de hoje. Nós leremos a partir do versículo 1. Mas eu gostaria de falar aos irmãos sobre o nosso tema a fim de introduzir o assunto de hoje. A depressão, a melancolia, é um problema, como nós sabemos, muito comum e muito antigo, não é? É próprio da vida humana. Todos nós, eu e você, se formos muito bem sinceros, e temos que ser, não é? Nós podemos dizer que já experimentamos um processo depressivo até certo ponto, algum tipo de depressão em alguma fase da nossa vida. Nenhuma depressão é igual a outra, é verdade, né? Em quantidade, em qualidade. Daí o desafio nosso de definirmos o que é depressão. Ela pode ser definida como um sintoma que faz parte de vários distúrbios emocionais, pode ser definida como uma síndrome com inúmeros sintomas somáticos, né? Que afetam o físico, o corpo, e também pode ser definida como uma doença, como não, que altera o nosso humor, que afeta a nossa afetividade. Irmãos, a nossa fé em Cristo não imuniza-nos de transtornos mentais. Prova disto é que nós temos muitos cristãos que sofrem de esquizofrenia, de psicoses, de depressão, de síndrome do pânico, de obsessões, de compulsões. O fato é como tratamos disso, porque não basta apenas diagnosticá-los, né? Nós precisamos tratar efetivamente, apropriadamente disso. Infelizmente, alguns cristãos interpretam erroneamente essas coisas e falam, e veem, melhor dizendo, essas depressões somente em termos espirituais. E muitas vezes o deprimido é visto como alguém que está vivendo em pecado e por isso passa por esses períodos. Ou nós vemos muitas vezes gente diagnosticando, entre aspas, de forma errônea, uma depressão ou a depressão de alguém como sendo apenas a influência, o resultado da influência de espíritos malignos. É verdade, e nós vamos estudar aqui, querendo Deus, nesta nossa série, é verdade que muitas vezes uma pessoa pode estar profundamente abatida por causa do pecado cometido por ela. É verdade que muitas vezes a pessoa pode estar assim deprimida por causa da ação satânica. Mas eu não posso, nem você, generalizar, não é? Então nós precisamos atinar para o que a palavra de Deus nos demonstra. E a Bíblia descreve o problema da depressão através da experiência de pessoas que serviram ao Senhor, mas passaram por esses momentos de abatimento. Eram crentes dedicados a Deus, mas passaram por depressões. Vamos lembrar de alguns aqui? Jó é um exemplo clássico de depressão causada por perdas, não é? Ele perdeu de forma assim repentina, de forma traumática, todos os filhos, todos os bens. Ele era o mais rico do Oriente, e a própria saúde. E aí ele entra em depressão. E ele fala, isso está relatado no capítulo 3 do seu livro: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela?
Moisés também, na mesma linha, né? Ele também passou por depressão, diz o texto sagrado. Ele pediu a Deus que o matasse. Você se lembra disso? Está relatado no livro de Números, capítulo 11, quando Moisés diz assim: se assim me tratas, falando com Deus, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. O profeta Jonas, você deve se lembrar também, ele sofria igualmente de grave melancolia, não é? E ele pede a Deus algo semelhante. Ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Está no livro de Jonas, capítulo 4. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também passou por várias depressões. Quando ele pecou, e vejam aí que esse é um exemplo de uma depressão ou de um processo de abatimento, fruto da desobediência a Deus, fruto do pecado. Aqui, agora sim, quando ele pecou, ele tentou esconder o seu erro, não é? Ele entrou em uma profunda depressão. E nós lemos as palavras dele no Salmo 32, como em outros salmos, né? Ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha a figura, como é que ele representa a sua depressão, né? Os ossos dele envelheceram, ele diz. Havia gemidos constantes todo dia. E ele continua: por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então a depressão dele afetou os ossos, afetou o próprio humor dele. Agora, sem dúvida alguma, o exemplo mais surpreendente de depressão na Bíblia é o de Cristo, é o do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ali no Getsêmani, Cristo confessou: minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Trata-se, irmãos, de um estado de profunda depressão, não é? Porque se existe um inferno na terra, tem gente que diz que o inferno é aqui mesmo, né? O que acontece aqui. Nós sabemos que não é assim. Se existisse algum inferno na terra, ele estaria exatamente na alma e no coração de um deprimido, ou ele está na alma e no coração de uma pessoa em depressão. Naquela hora, Jesus passou por sofrimentos, por sensações, por sentimentos de agonia tão fortes que ele desejou morrer. Minha alma está profundamente triste até a morte. Glória a Deus, irmãos, porque o nosso Redentor, o Redentor das nossas almas, se identifica conosco em tudo, até nisso, não é? Esses exemplos todos, irmãos, revelam o realismo bíblico da depressão. Mas eles também, acima de tudo, eles também nos enchem de esperança. Porque, como lemos na carta aos Hebreus, capítulo 4, nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Glória a Deus, mais uma vez. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, irmãos, dentro dessa perspectiva, nós vamos analisar aqui a figura do profeta Elias. O texto que eu pedi para você abrir, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Aliás, irmãos, Elias não é apenas um profeta de Deus, né? Nós podemos falar que Elias é em si mesmo uma profecia, porque a sua vida, o seu ministério nos servem de instrução, farta instrução. Repare que Elias era também um homem comum, como eu e você, ser humano como nós, cheio de erros e defeitos. Tanto que Tiago o descreve na sua carta como sendo um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias foi um homem cheio de defeitos e fraquezas, um homem que passou também pelo vale sombrio da depressão. E a experiência dele nos ensina muito. Nós conhecemos um pouco sobre a depressão de Elias, sobre como Deus o tratou, aqui nesse texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que eu quero ler agora e começar a analisar a depressão de Elias hoje. E na sequência, nas próximas devocionais, se assim Deus permitir, nós vamos retomar
Eu convido você então a acompanhar no texto sagrado, 1 Reis 19, a partir do verso 1, que nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, como tinha dito antes, Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Um texto longo, irmãos, mas a leitura se faz necessária para começarmos a entender o que Deus quer nos ensinar aqui com o episódio da depressão do profeta Elias. Nós observamos aqui no texto bíblico algumas lições muito importantes, não é? Vemos aqui a causa, os sintomas e a cura da depressão de Elias. E hoje, irmãos, como eu disse, nós vamos começar apenas a falar sobre, ou com base neste texto. Falemos um pouco sobre a causa da depressão deste homem de Deus do passado. A causa da depressão de Elias provavelmente está relacionada com fatores externos. Ao ser jurado de morte por Jezabel, não é?
Jezabel, que era a rainha, a esposa do rei Acabe, né? Uma mulher incrédula, ímpia, não é? Idólatra. Quando Elias é jurado de morte por ela, Elias foge. Você reparou que o texto começa assim, dizendo assim, que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses, olha a idolatria dessa mulher, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Irmãos, provavelmente Elias estava sofrendo de um estresse, de um esgotamento físico, o que o levou a temer e por conta do temor a fugir de Jezabel, né? É interessante, irmãos, que o excesso de trabalho, de ocupações provoca isso, né? Nos deixa assim estressados. O profeta estava muito cansado, cansado por causa da batalha que está narrada aí no capítulo anterior, 1 Reis 18, batalha que ele havia travado ali no Monte Carmelo com os profetas de Baal. E aqui cabe algumas observações, não é? Primeiro que quando perseguido, quando houve a ameaça de Jezabel, ele foge, acabamos de falar disso, e ele vai ali e acha um lugar debaixo de um zimbro, né? E ele então dorme ali, cansado que estava, mas o sono dele era sintomático, não é? Era um sono de alguém que estava abatido. Você já reparou que muitas vezes a fuga para o estresse, a fuga dos problemas na vida de muitas pessoas, pode ser na minha e na sua vida, é muitas vezes o sono, como se o sono por si só pudesse trazer a solução para todas as coisas. É verdade que o sono é necessário. É verdade que nós precisamos até reconhecer que precisamos dormir mais e melhor, não é? No entanto, o sono por si só não é remédio eficaz. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que Elias, profundamente abatido, deprimido que estava, ele começa a dar espaço na sua vida, na sua mente, no seu coração, à vitimização, não é? A autocomiseração. Quando Deus lhe dirige a palavra, ele por 2 vezes fala as mesmas coisas, né? Deus lhe diz assim, o que você faz aqui, Elias? É verdade que Deus já sabia, né? Mas para provocar a reação de Elias, Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? E ele então diz, olha, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, e agora eu estou só e ainda estou sendo ameaçado de morte. Por 2 vezes ele fala as mesmas palavras. É a autocomiseração em ação, né? Olha, coitado de mim. Olha, só eu fiquei aqui. Olha, não tem mais fiel a Deus. E agora, olha o que me restou. Isso é satânico, é diabólico, né? Mas outra observação que se faz necessária, irmãos, é que Elias não era uma pessoa depressiva. Mas nesse momento aqui, ele estava deprimido. Tradicionalmente, a causa da depressão é classificada em 2 tipos, né? A depressão endógena e a depressão exógena. A primeira se refere a causas internas, né? De origem biológica, ou então de predisposições até hereditárias. Então a pessoa, numa depressão endógena, ela tem uma causa fundamentalmente biológica para a sua depressão, né? Não existindo uma correlação entre o momento depressivo com os fatos ou os acontecimentos externos da sua vida. Já a depressão exógena, ela é causada por fatores externos, né? Ela é provocada como se fosse uma reação a fatores do ambiente, a fatores circunstanciais. Por exemplo, a morte de alguém muito querido, o estresse, como já citamos, um desemprego, um divórcio e etc. Então, em síntese, irmãos, a pessoa com depressão endógena, ela é depressiva. E precisa então buscar tratamento para isso, até psicológico, até com remédios, não é? Sem desconsiderar a mão de Deus,
a palavra de Deus nesse processo. E a pessoa com depressão exógena, ela não é em si mesma depressiva, mas ela está sujeita a processos de abatimento, né? Ao que parece, a depressão de Elias era assim exógena, ou seja, ela era motivada por fatores externos. Até é interessante de pontuarmos isso, já caminhando para o final da nossa devocional de hoje. O nosso abatimento, o seu abatimento, pense aí, é de qual tipo? Está sendo motivado por fatores externos? Ou é algo com o que você lida já há tempos? Vem de dentro para fora, independente até do que acontece de fora para dentro, né? Isso é importante de analisarmos. E eu quero aqui, mais uma vez, reforçar e ressaltar que em ambos os casos, seja a causa do nosso abatimento endógena ou exógena, nós precisamos de Deus nesse processo. E eu quero terminar citando aqui um provérbio de Salomão, Provérbios 18, o versículo 14, que diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? A Nova Versão Transformadora, NVT, traduz esse versículo da seguinte forma: a primeira parte, repito, Provérbios 18, 14. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo. Olha que interessante. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo. Ele está falando aqui do espírito no sentido das nossas disposições, está falando aqui do espírito no sentido da nossa alma, não é? Está falando das nossas motivações, mas também do nosso íntimo. Ele está falando, olha, nossa alma sustenta o nosso corpo enfermo. E como já citamos aqui, a depressão pode ser classificada de várias formas, até mesmo como uma doença. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo. E nós sabemos que quem conhece mais a nossa alma, nosso lado de dentro, é o nosso Criador. Pense nisso, reflita nestas palavras. E assim vamos buscar a Deus em oração agora. Junte-se aí aos seus queridos da família. Vamos então fechar os olhos e clamar ao nosso Deus, para que Ele nos ajude a ter uma alma alimentada, fortalecida, para que possamos lidar melhor, a cada dia melhor, com o nosso corpo enfermo, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Deus os abençoe, irmãos e irmãs, até a nossa próxima devocional, se assim Deus permitir.